qual é a finalidade dele nesse momento que a gente fala das demonstrações contábeis. Se ele vai servir de base para a elaboração das demonstrações contábeis, porque esses documentos eles vão servir para o usuário externo da empresa. Aquele indivíduo que está fora da empresa, ele não tem condições de interferir, de buscar informação na empresa, ele vai se basear pelas demonstrações contábeis da empresa. Então, dessa forma, de maneira que a ele fosse permitido tomar conhecimento de toda a estrutura de capital naquela empresa, toda a movimentação, ele vai ter acesso a essa informação através das demonstrações contábeis. E dentro desse grupo grande de interessados, nós falamos dos investidores, ou dos que já investem, ou daqueles em potencial que pretendem, ou têm intenção, ou pretendem investir naquela empresa, do governo, fornecedores, agências reguladoras, uma série de pessoas que têm interesse naquela informação contábil. Então, dessa forma, essa elaboração, essa demonstração contábil, ela tem que permitir, tem que ser o conteúdo de forma que permita assegurar com segurança que esses indivíduos eles possam ter acesso a inúmeros tipos de informações que permitam tomar decisões do tipo, eu posso ou devo comprar ou vender ações dessa empresa? Como é que eu vou avaliar o patrimônio dessa empresa? Qual a política tributária que essa empresa está? Então, tem uma série de informações que a empresa ela vai nos apresentar, nós vamos entender essa estrutura, essa situação da empresa através das demonstrações contábeis. E uma vez que ela tenha um parâmetro para ser elaborada, vai facilitar para nós, usuários externos daquela empresa, como analisar e interpretar aqueles fatos. Então, dessa maneira, essa estrutura conceitual, ela dá suporte que todas as empresas, como elas deverão elaborar suas demonstrações contábeis, então vai tratar de são os conceitos básicos para que ela possa elaborar suas demonstrações contábeis. Então, a gente começa a falar aqui das informações da contabilidade. Porque se nós falamos que a contabilidade ela vai apresentar para o usuário uma série de informações para que a gente possa ter essa informação com garantia, a legislação, o CPC, fala que ela tem que ter, no mínimo, essas duas características são de extrema relevância para a empresa. Então, a empresa ela não pode, a demonstração contábil não pode ter essas duas características, uma vez que a gente precisa da informação da contabilidade para tomar decisões. Então, toda vez que nós falamos de demonstrações contábeis, nós estamos falando em relação a processo de tomar decisões. Tomar decisões, seja para que nós possamos fornecer, vender, financiar, comprar, ou qualquer outra situação que envolva essa empresa, em referência. Então, sempre que nós falarmos em relação a esses usuários, não só os que já sejam acionistas, como também aqueles que sejam os potenciais acionistas da empresa. Tá? E quando nós falamos das informações, a legislação, o CPC, fala que essas são as características fundamentais das informações contábeis. Relevância e da fidedignidade. O que seria isso aí? Relevância e da fidedignidade. Nós estamos querendo, eles querem dizer que o fato de uma informação ser fidedigna, ser relevante, ela faz com que tenhamos mais confiança naquela informação, naquilo que a informação está, que as demonstrações contábeis estão trazendo para a gente. Então, quando fala que uma informação é relevante e fidedigna, são características essenciais para uma empresa. Então, e se ela é relevante, é porque ela faz diferença no processo de tomada de decisões. Então, quando ela é relevante, o que faz diferença, ou seja, se uma determinada informação ela chega até seu usuário final dessa informação, ele poderá tomar decisões. Uma daquelas decisões que a gente acabou de ver agora.
se é investir na empresa, se é vender a participação na empresa, se é fornecer, se é financiar, ou se é comprar, ou se é trabalhar. Então, uma série de informações o indivíduo, o usuário da informação, ele pode obter através dessas demonstrações contábeis. Mas, se essa informação for relevante, ela vai fazer com que vai ajudar, vai auxiliar esse indivíduo no processo de tomada de decisões. E uma informação relevante, ela vai permitir que, ao a gente consiga avaliar toda a estrutura patrimonial, tudo que financeira, tudo que aconteceu com essa empresa no passado, a gente vai olhar uma vez que o que está registrado hoje na contabilidade é reflexo do passado, seja ativo ou passivo, qualquer coisa registrada no balanço da empresa é reflexo do passado. Então, ela vai permitir que a gente consiga analisar o passado dessa empresa e, com base nessa circunstância, se eu consigo olhar o passado, ele permite uma capacidade preditiva que a contabilidade tem, ele permite que a gente consiga interpretar o futuro. Então, eu olho o passado, com base no passado, eu vejo a tendência que a empresa tem no passado, eu consigo olhar o futuro, interpretar melhor, consigo interpretar o futuro. É a capacidade preditiva que a contabilidade tem. Então, eu consigo fazer previsões, evidentemente que são só estimativas que a empresa tem. Eu vejo que a empresa está vindo de uma época de resultados positivos, alguns anos já sequencialmente. Vamos entender que no ano seguinte ela também deverá ter aquele resultado positivo. Então, dá para a gente poder fazer a previsão de que a receita do ano seguinte será superior às despesas, aos gastos, e, consequentemente, nós teremos um lucro, um resultado positivo naquele período. Então, dessa forma, essa representação, essa informação relevante, ela vai possibilitar que avaliemos o passado da empresa e façamos a projeção para o futuro dessa empresa. Tá? E quando ele fala da informação, com a característica fidedigna, ele está falando nesses três aspectos. A informação tem que ser completa, neutra e livre de erros. Quando ele fala que a informação tem que ser completa, livre de erros, é que ele fala que a informação ela tem que ter toda a descrição necessária que possibilite que nós possamos tomar decisões. Então, sempre parece que é uma redundância, uma repetição, né? Mas se essa informação ela é completa, é porque ela permite que a gente consiga entender qual é o fenômeno que está sendo retratado naquela informação contábil. Tá? Então, a informação completa permite que tenhamos esse tipo de informação. Quando a informação, quanto à neutralidade da informação, livre de viés, nem para mais nem para menos, ele está querendo dizer, na verdade, que estamos colocando exclusivamente a informação proveniente da contabilidade. Não há nenhuma tendência para querer direcionar um resultado. Se a demonstração contábil ela serve para que os usuários dessa informação tomem alguma decisão, se nessas informações ela for isenta de qualquer direcionamento, né, qualquer tendência, ou para mais ou para menos, eu posso querer indicar que a empresa ela apresentou um resultado com mais lucros, quando, na verdade, o lucro não se realizou, vivenciando isso recentemente, um passado muito próximo. Né? A empresa, nós sabemos que na demonstração contábil, a empresa tem que indicar, tem que lançar mão, tem que contabilizar somente lucros que tenham sido efetivamente realizados. A receita pode não ter sido realizada, mas o lucro ele tem que ter sido realizado. Então, se eu apresento um lucro inexistente, ou seja, eu tenho uma expectativa de lucro que ele possa vir se realizar. Por conta disso, eu já vou me antecipar
já vou lançar mão do meu resultado e vou lançar mão daquele lucro que ainda não aconteceu, eu estou tendendo, estou querendo direcionar para uma situação que ainda não aconteceu, é somente uma expectativa. Ou então eu posso querer colocar uma outra informação indicando que eu tive um gasto maior para que eu possa representar um lucro menor. Um lucro menor, evidentemente, vai ter uma menor distribuição, menor incidência de tributos. Então, essa documentação ela tem que estar livre de viés para que ela represente efetivamente o efeito que ela pretende representar. Quando ele falou da livre de erros, que é a representação, a informação fidedigna, ela tem que estar livre de erros, é que normalmente a gente olha assim para essa definição, mas o próprio CPC fala que o fato dele estar dizendo que está livre de erro não quer dizer que ela não tenha erro, digo assim, na sua essência, ou seja, ele fala que a elaboração da demonstração contábil ela não pode conter erro. Agora, a informação que ela está representando, ela pode indicar qualquer coisa que não seja verdade. Mas o que foi contabilizado foi feito com base na documentação recebida. Então, de fato, o valor que foi consignado no documento, naquela peça de demonstrações contábeis, ela realmente representa corretamente o que foi recebido para ser contabilizado. Agora, o fato de ela, evidentemente, talvez não represente a totalidade da verdade, a exatidão, não significa dizer que ela tenha sido, que não tenha sido livre de erro, tá? Bom, aqui quando ele fala, então essas são as duas características que as informações contábeis obrigatórias têm que ter. Ela tem que ser relevante e fidedigna. Tá? Então, obrigatoriamente, compulsoriamente, essas informações contábeis têm que ter essas duas características. E, em paralelo, a empresa ela também tem que apresentar outras características qualitativas. Essas características qualitativas são a comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, compreensibilidade. Como característica, comparabilidade é aquela que permite identificar e compreender similaridades e diferenças. O que seria isso aí? Na verdade, se ele fala da comparação, a gente fala o tempo inteirinho que as demonstrações contábeis, via de regra, elas são apresentadas, no mínimo, 2 exercícios financeiros. Então, a gente sempre vai trabalhar com 2 exercícios financeiros de forma que a gente, no mínimo, né, de forma que a gente consiga identificar até essa questão de olhar para o passado e fazer uma previsão para o futuro. Então, para eu comparar, eu tenho que comparar duas realidades, 2 resultados. Então, essa característica da comparabilidade é que ele faz com que a gente consiga compreender similaridades, diferenças entre resultados da mesma empresa em diferentes períodos ou mesmo de empresas diferentes. Então, ela vai possibilitar que a gente tenha essa mesma informação, ainda que de forma de atividades distintas uma da outra, mas ela vai possibilitar que a gente veja quais são as similaridades, ou seja, que essas empresas têm entre si e quais são as diferenças. Uma vez que há um padrão único a ser observado, ela permite que, na comparabilidade, eu veja o que tem de igual ou tem diferente entre essas empresas. E ela pode ser entre a mesma empresa, olha, seu próprio resultado de anos diferentes, ou de empresas de áreas distintas, ou de empresas distintas. Então, ela vai possibilitar que tenhamos esse tipo de informação. Quando ele falou da verificabilidade, ele fala dos diversos observadores que podem chegar a um consenso sobre a realidade econômica da entidade.
Quando ele falou dessa questão da verificabilidade, é que se eu tenho mais de uma pessoa que tenha diversos observadores para chegar a um consenso sobre a realidade econômica da entidade, ou seja, ele possibilita que esses indivíduos possam verificar qual é a efetiva situação econômica da empresa. Se a empresa é uma empresa que tem vantagem competitiva, se eu consigo, se vale a pena eu investir nessa empresa, porque toda vez que nós falamos realmente dessas informações, a gente está querendo se reportar a inúmeros desses usuários, dentre os quais os investidores, os potenciais investidores, qual é a possibilidade que essa empresa tem de gerar resultados positivos. E quando ele fala da questão da verificabilidade, ele também está falando do aspecto da maneira que ela tem de fazer as suas verificações ano a ano, tá? Então, por exemplo, eu estava agora acabando de ver numa outra disciplina, numa das demonstrações contábeis, a gente está falando dos ajustes feitos no início de determinado exercício, na apuração, na verificação de ajustes de estoque, por exemplo. Então, se a empresa ela fez alguma mudança, mudança de critérios de apuração de estoques, essa característica da verificabilidade vai possibilitar que a empresa consiga apurar essa diferença para que ela possa fazer esse ajuste no ano seguinte, ou seja, ou no ano que ela observar aquela variação. Então, essa característica possibilita essa conclusão desses inúmeros usuários da informação da contabilidade. Quando ele tratou da tempestividade, ele está querendo dizer, está se reportando, como o próprio nome está dizendo, de forma que quem se utilizar dessa informação tenha tempo hábil suficiente para tomar decisões. Então, que tem até uma frase que se fala, né, que a informação mais antiga tem menos utilidade. Então, se eu tenho a informação em tempo de comprar uma ação, vender uma ação ou qualquer outra situação relacionada àquela empresa, essa informação ela atendeu essa característica. Essa informação atendeu essa característica da tempestividade, ou seja, ela vai possibilitar que tomemos decisão em tempo hábil, antes de eu ter prejuízo ou ganhar ou ter um lucro, né? Então, essa decisão de comprar, vender, financiar, qualquer que seja, a tempo de eu conseguir o efeito esperado nessa transação. E quando ele falou da compreensibilidade, ele falou da clareza e concisão e de fácil compreensão, ou seja, ela possibilita que a gente compreenda efetivamente sem sem necessidade de maiores dados adicionais, sem muitas explicações, né? Então, ela precisa ter essa capacidade de permitir uma fácil compreensão aos usuários da informação contábil. Evidentemente, tem circunstâncias que a empresa vai dependendo da situação, ela vai se fazer valer daquelas notas explicativas, né? Mas nota explicativa também é uma informação contábil. Então, ainda que seja nas notas explicativas, a empresa ela precisa apresentá-la de forma que todos possam ler e chegar à mesma informação. Bom, e aqui nesse item ele fala na questão da essência sobre a forma. Se falava no início, né, de que a questão da essência sobre a forma realmente da informação contábil realmente é importante, mas de fato ela é importante e eu acho que vale a pena a gente abordar esse aspecto da essência sobre a forma. Quem pode me falar sobre essa questão da essência sobre a forma?
Quem pode me auxiliar aí? Quem pode me dar um exemplo também? Professor, tenho. é, na, eu sou auditor, né? Então, de vez em quando, eu vejo algumas situações que envolvem esse fundamento. E um exemplo que eu teria que dar, por exemplo, é o registro de uma empresa que faz uma venda, e aí essa venda ela faz a prazo e ela pede, né, para alguma instituição financeira um desconto aí desse valor a receber. Aí o caso que eu tive lá no meu trabalho foi que esse desconto eles estavam contabilizando, né, como um mero ajuste a valor presente da receita. Só que, na verdade, tipo, a essência do negócio, né, é um empréstimo, basicamente. Você está pedindo um dinheiro emprestado e dando em garantia aquele recebível lá que ela tinha. Então, assim, a forma do negócio é um ajuste a valor presente de um saldo que ela tinha para receber no futuro. Mas a forma, né, que eles fizeram. Mas a essência do negócio nada mais é do que um empréstimo. Aí teve umas mudanças lá na demonstração por causa disso. Legal. Você me tirou aqui o meu exemplo. Tá com esse exemplo aqui para... Desculpa. Não, é legal, esse bom, é legal. Ele está dito aqui de forma um pouquinho diferente, não? O meu exemplo que a gente vai falar aí. Quem mais pode falar alguma coisa aí? Gente, que ainda mais aí, vamos lá. Somos... Professor, cheguei agora, estava trabalhando. Mas vamos Me lá. perdoa. Tá na luta. Não, ninguém tem horário para nada. Mas vamos lá. Então, essa questão da ciência sobre a forma é exatamente isso aí, né? Então, normalmente a gente fala que a contabilidade ela tem que representar fielmente o patrimônio. E a contabilidade, o objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades, então ele vai não só registrar, como acompanhar toda a evolução, toda a transformação do patrimônio. Então, todo aquele evento que eventualmente transformar o patrimônio, ele tem que ser objeto de contabilização. E até então a gente sempre observava essa questão, igual o teu exemplo aí agora, do empréstimo, por exemplo. Mas o que era mais comum, que eu costumo me reportar sempre, é quando nós abordávamos a questão do item, característica de um item para ser considerado um ativo, é que ele tinha que trazer benefício, ser avaliado objetivamente, né? Então ele tem que ser sujeito, factível, né? Possível de ser avaliado, suscetível de avaliação monetária, trazer benefício presente e futuro e ser de propriedade da empresa. Então, essas três características para poder lançar um item como ativo da empresa. Só que com o passar do tempo foram vendo que essa questão do aspecto meramente formal, né, ele não representando fielmente a realidade. Porque, nesse exemplo que você deu aí, ou quando o indivíduo, a empresa, ela aluga um imóvel ou aluga um equipamento. E esse equipamento, ele não é de sua propriedade, mas o indivíduo pode usar como bem entender, quando tem que fazer um ajuste, tem que fazer uma manutenção, usar tantas horas por dia. Então, todas as características indicam que aquele item pertence à empresa. Ela é sujeita, então, ela é responsável pela sua manutenção, pela seu transporte, usar quando bem entender, pela sua jornada de utilização. Então, todas as características de quem é proprietário. Em função dessa forma, a única circunstância que indicava que não era da empresa é que o aspecto legal dizia, olha, eu tenho um contrato de locação, de cessão, qualquer coisa no gênero. E por conta dele, eu tenho que fazer um pagamento mensal e sucessivo dessa importância que foi pactuada. Então, começou a se pensar dessa forma. Se o item ele apenas tem a forma legal, indicando que não é meu, mas a característica é como se meu fosse,
ele é um ativo. Assim como esse teu exemplo que você deu aí. A empresa, ela compra um imóvel, um outro exemplo, da mesma linha, ela compra um imóvel e, ao final do imóvel, ela se compromete a revender o imóvel para quem vendeu. Então, na verdade, essa venda desse imóvel, com a promessa de recompra no futuro, é um empréstimo disfarçado com um imóvel dado em garantia. Então, ainda que o aspecto legal indique que houve uma venda daquele item, o fato de, ao final do período de pagamento do contrato, o vendedor devolver o bem àquele primeiro proprietário, está indicando que, na verdade, nada mais, nada menos que é uma venda com garantia do imóvel dado, um imóvel dado em garantia, ou item dado em garantia. Então, esse realmente é um aspecto que bem também ilustra essa situação, assim como é o caso do... Agora me fugiu aqui. Estou com uma tosse. Quando me reportar, quando tem o financiamento de imóveis, agora me fugiu a palavra. O leasing. Leasing? Leasing, Então, é o caso, né? Quando tem um leasing, a empresa tem uma operação de leasing e, na verdade, aquilo é um financiamento, né? Então, mas nesse interim, a empresa lança a mão desse item no seu balanço patrimonial como se aquele item lhe pertencesse, né? Então, a essência sobre a forma, ele trata exatamente dessa questão, da realidade econômica do item, há um confronto com o aspecto legal dessa operação, né? Gente, ele vai acabar agora essa sessão, deixa ele encerrar agora, para a gente começar falando sobre a próxima tela. Em seguida, a gente vai falar sobre terminar essa projeção e falar sobre a nossa atividade. Aproveitar que já tem mais gente aqui, já tem bastante gente, para a gente falar sobre a nossa atividade. Vocês chegaram a ler aquele aviso que coloquei lá no grupo, gente? Algum de vocês conhecia o professor? Sim. Não conhecia o professor, mas muito... Está muito... Eu não conhecia.